conheço as pessoas, o público, né, que me assiste, eu conheço as pessoas que consomem o meu conteúdo, que querem ajuda para emagrecer, e eu sei muito bem que essas pessoas têm a vida muito corrida, na verdade, que tem muita coisa para fazer, é muito trabalho, muitos afazeres, né? É coisa da casa, é cuidar do marido, cuidar dos filhos, é o trabalho, são outros projetos, enfim, é o dia inteiro a gente correndo atrás das coisas. E aí, o que acaba acontecendo é que, assim, não dá tempo de nada, né? Não dá tempo de nada. A gente sempre acaba comendo qualquer coisa, mais rápido, mais prático que tiver. Na maioria das vezes, o que é mais prático também não é mais saudável, né? E aí, quando tentam alguma mudança, né? Quando querem emagrecer, sempre tem aquelas dietas que são super trabalhosas, com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para preparar, e a coisa que é demorada, e aí tem que ir lá, tem que comprar, você não acha aquelas coisas que tem que comprar. E aí, enfim, acaba nunca fazendo, né? Acaba sempre deixando para depois, sempre postergando e nunca fazendo. E aí eu sei que talvez, se essa for a sua realidade, se você passa por isso, provavelmente você fica pensando assim, poxa, aí a Jaque me lança um desafio desse. Ela vem e faz aqui live todo dia. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de fazer esse desafio na semana que vem? Será que eu vou dar conta de executar os desafios que a Jaque vai passar? Será que eu vou dar conta de adequar ou mudar a minha rotina para fazer o que tem que ser feito, né? E a gente já começa a se perguntar. E eu já quero te ajudar, porque eu não quero que esse questionamento na sua cabeça te impeça de fazer com que esse desafio na semana que vem seja realmente um divisor de águas na sua vida, tá? Eu tô aqui justamente para te ajudar nisso, para que a gente possa tirar o máximo de empecilhos possível, tá? Inclusive, eu já quero falar uma coisa sobre isso. Eu sempre falo, assim, que o emagrecimento, na verdade, 20% do nosso emagrecimento é realmente a dieta, é o que a gente vai comer, né? O que vai comer em cada refeição e tudo mais. Os outros 80% é a gente aprender a lidar com os obstáculos, né? É a gente aprender a lidar com as coisas que, por algum motivo, possam nos impedir de fazer o que tem que ser feito, de seguir aquela dieta. Às vezes é a rotina corrida, às vezes são as pessoas que insistem pra gente comer, às vezes é as nossas próprias vontades. É ou não é verdade, gente? Porque se for ver, fazer a dieta mesmo é simples, é pegar o que tá ali, o que tá escrito e comer, né? Difícil é lidar com as situações que nos impedem de comer aquilo, de seguir aquilo, né? Então, quando eu falo aqui que eu quero te ajudar a destravar e a emagrecer, eu tô querendo te falar que eu quero te ajudar nisso também. Eu quero te ajudar eu quero te dar as ferramentas para que você consiga lidar com essas outras situações, para que você consiga lidar com as outras coisas que te impedem de emagrecer. E aí é que o negócio destrava, né? Não é que tem algum problema com você, com o seu corpo, com o seu metabolismo, não. A única coisa que está precisando é você aprender a lidar com os obstáculos, é você aprender a lidar com os fantasmas que nos assombram, que nos impedem de fazer o que tem que ser feito, certo? E às vezes a questão da rotina é uma delas. Então, é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, tá? E para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, gente, eu costumo dizer o seguinte: por que vai ser importante a gente lidar com esse obstáculo em si? Porque às vezes as pessoas usam a rotina corrida, né, essa rotina trabalhosa e tal, como uma justificativa para não fazer o que tem que ser feito, né? Tipo, eu não consigo comer saudável, já. Eu preciso outro jeito de emagrecer, porque eu não consigo comer saudável, porque minha rotina é muito corrida. Mas eu não consigo parar para comer uma coisa saudável nessa hora, porque eu tenho que comer uma coisa mais rápida. Mas eu não consigo e tal. Só que o que eu quero trazer para reflexão aqui é o seguinte: o fato de não dar tempo, ou o fato de a sua rotina ser corrida, não vai mudar o que o alimento realmente faz com o seu corpo, né? Você falar, não dá tempo de almoçar, vou comer um salgado mesmo.
Tá, mas o fato de ter a vida corrida não vai mudar o fato de que um salgado não é almoço, né? Um salgado com refrigerante ali naquela hora vai te fazer engordar, né? O corpo, ele não tá ali filtrando as circunstâncias, né? O seu corpo, ele não tá ali falando assim, nossa, olha só, gente, tá chegando um salgado com Coca-Cola aqui. Isso aí vai virar gordura, com certeza. Ah, não, gente, não vai virar gordura não, porque olha só, ela não teve tempo de comer outra coisa. Então tá tudo bem, né? Vamos metabolizar de um jeito diferente, vamos fazer de um jeito que ela não engorde por estar comendo esse salgado com Coca-Cola, beleza? Gente, isso não acontece. Isso não acontece. O corpo é sincero, né? A vida é sincera. Então, o fato de não estar dando tempo não muda o fato de que as nossas escolhas vão levar a tal resultado. Se você escolher coisas mais saudáveis, vai ter um resultado X. Se você escolher coisas não saudáveis, vai ter um resultado diferente, né? É por isso que a gente precisa aprender a lidar com essa situação. A gente tem que mudar o pensamento, né? Em vez de falar, ah, não dá porque eu tenho a vida corrida, a gente tem que pensar, como que eu vou fazer dar certo apesar de eu ter a vida corrida? Como que eu vou fazer do jeito certo apesar da vida corrida? Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, sem dúvidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer para que a gente consiga emagrecer, mesmo tendo a vida corrida, é mudar a nossa atitude, é mudar a nossa postura, é mudar, é sair dessa postura de usar a rotina como desculpa para pensar, para passar a pensar, poxa, então, apesar da minha rotina corrida, como é que eu vou fazer para dar certo? Como é que eu vou fazer, então, para simplificar o que é saudável, para facilitar o que é saudável, né? Porque não tem como eu fugir. Eu tendo rotina corrida ou não, se eu quero emagrecer, eu vou ter que mudar minha alimentação. Se eu quero emagrecer, eu vou ter que comer de uma maneira mais saudável, né? Eu vou ter que parar de almoçar salgado com Coca-Cola, né? Eu vou ter que parar de qualquer intervalinho comer bolacha, comer biscoito, comer um doce. Não é verdade? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. É a gente mudar aqui a nossa cabecinha, né? E, opa, então, mesmo tendo a rotina corrida, como é que eu vou fazer, então, para mesmo assim dar certo? Para eu conseguir fazer, apesar da minha rotina corrida. Beleza? Se a gente está acompanhando aqui, se você concorda comigo, então vamos seguir. Porque agora sim, com esse pensamento, é que a gente vai falar aqui de 4 coisas que você vai fazer, realmente dê certo para você, que você consiga fazer ele, que você dê conta de fazer ele, e sem essa desculpa da rotina, tá? É fazer o desafio apesar da rotina corrida, beleza? Então são 4 coisas. A primeira coisa é: alimentação saudável tem que passar a ser uma prioridade na sua vida, tá? Por quê? Porque, gente, aquilo que é prioridade, aquilo que é importante, a gente dá um jeito de fazer. Não é verdade? Não é verdade? Se você tem um relatório importantíssimo para entregar no seu trabalho, você vai dar um jeito de entregar. Se o seu filho está precisando ir no médico porque ele está muito doente, você vai dar um jeito de levar ele no médico, né? Se o seu marido precisa de ajuda em alguma questão muito importante para ele lá, que você sabe que é, sei lá, é urgente, você vai dar um jeito de fazer. A questão é, aquilo que é importante, a gente sempre dá um jeito. Então, trate a sua alimentação com esse nível de importância. Porque quando a sua saúde, quando o seu sonho de emagrecer, de se sentir melhor, de perder medidas, quando o seu sonho de voltar a se olhar no espelho e se sentir bem, quando isso for prioridade para você, você vai dar um jeito. Faça chuva, faça sol,
esteja a rotina corrida que for, você vai dar um jeito de fazer o que tem que ser feito. Gente, quando a gente coloca as coisas como prioridade, as coisas começam a fluir pra gente, né? Porque o maior inimigo do emagrecimento, talvez a coisa que esteja mais te impedindo de emagrecer, é justamente a procrastinação. A procrastinação é aquele negócio de sempre deixar para depois, depois eu vejo, depois eu cuido de mim, depois eu faço as coisas por mim, né? Primeiro todo mundo, depois eu, né? E eu entendo que realmente é muito desafiador, principalmente quando você tem família, quando você tem filhos, quando você tem pessoas que dependem de você. Eu sei que é um baita desafio a gente pensar primeiro na gente, né? Parece que a gente está sendo egoísta. Mas eu vou te falar, pensar em você primeiro não é egoísmo. Não é egoísmo. Na verdade, você só vai conseguir cuidar dos outros quando você cuidar primeiro de você. Quando a gente vai andar de avião, não é assim que a aeromoça fala, né? Ó, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Aí o que ela fala? Coloque primeiro em você e depois coloque a máscara na outra pessoa, na criança, no idoso, na pessoa que depende de você. Por quê? Porque se você não estiver bem, se você não estiver viva, sobrevivendo, quem é que vai cuidar do outro? Não é verdade? Então, se coloque como prioridade, sabe? Coloque que aquele tempinho que você vai separar para assistir o vídeo, para cumprir o desafio, é um tempinho que é seu, é para você, para fazer algo por você. Porque você merece. Você merece cuidar de você. Porque a única pessoa que pode colocar a sua pessoa como prioridade é você mesma, né? À sua volta, outras pessoas, tá cada um preocupado com com o seu umbigo, com os seus interesses, né? Ninguém vai parar a vida para ir lá e te socorrer e perguntar: ó, você tá bem? Você tá se sentindo bem? Tá tudo certo? Você tá precisando de alguma coisa, né? Olha só, eu tô vendo que você precisa emagrecer, que você precisa se cuidar mais. Então, ó, o que eu posso fazer para você emagrecer? Gente, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Se tem alguém que pode fazer isso pela gente, é a gente mesmo. Então, coloca isso como prioridade para você. O seu sonho de emagrecer, a sua saúde, né? O seu bem-estar, você se sentir bem, ter tempo para você, fazer coisas para você. Coloque a partir de agora isso como prioridade. Porque é aquilo que a gente estava falando. O que é importante, a gente dá um jeito de fazer. Beleza, agora a segunda coisa, já entendi. Agora eu quero me colocar como prioridade, eu vou fazer esse desafio, você vai ver, eu vou arregaçar, vou cuidar de mim, chegou a minha hora, agora eu vou cuidar de mim. O que a gente vai fazer então? Qual que é o segundo passo? Opa! Então agora a gente precisa de planejamento. A gente falou de shake, de remédio, de coisas loucas, se matar de fazer exercício e tal. Isso tudo é gastar energia com coisa que não vai ser eficiente. E que o que vai fazer realmente emagrecer é muito mais simples, barato e prático. Então, essa que é a palavra-chave do segundo ponto. Se você tem a vida corrida, essa é a palavra-chave. Planejamento. Com planejamento, a gente consegue fazer tudo. Com planejamento, a gente consegue executar tudo. Com planejamento, nada foge do nosso alcance. Com planejamento, mesmo que alguma coisa saia ali fora, né? A chance da gente ter feito muita coisa certa, muita coisa boa que vai nos levar ao nosso objetivo é muito maior. Muito maior, né? Um pouco de planejamento já é infinitamente melhor do que zero planejamento. Porque com zero planejamento, na maioria das vezes, a gente não faz nada. A gente só fica correndo atrás das urgências, né? A gente só fica correndo atrás do que atravessa a nossa rotina e acaba nunca colocando a devida importância para aquilo que realmente tem importância,
né? Mas é aquilo que eu falei. Só porque as coisas urgentes estão pipocando na sua frente, você está fazendo tudo daquele jeito corrido, não muda o fato do que o alimento realmente faz no nosso corpo. Não muda o fato de que uma alimentação industrializada, processada, cheia de açúcar, cheia de fast food e tal, não muda o fato de que isso custa caro para o nosso corpo, para a nossa saúde, né? Então, com planejamento, não tem nada que a gente não consiga fazer. É assim que a gente vai colocar em prática o primeiro ponto, que é o ponto da prioridade. Ok? Beleza. Então, prioridade, planejamento. Vocês estão anotando tudo, né? Estão anotando tudo. Terceira coisa. Minha filha, você tem uma vida muito corrida. Você tem muitas coisas para fazer no seu dia. Você tem filho para cuidar, você tem casa para arrumar, você tem trabalho para fazer, você tem marido para dar atenção, você tem amiga, parente para poder atender também, e outros projetos. Você tem muita coisa na sua vida para fazer. Então, para que a alimentação, seu bem-estar, sua saúde seja prioridade, você vai precisar otimizar o seu tempo. Otimizar o seu tempo. O que isso significa? Que talvez nesse seu planejamento você vai precisar ver um jeito de adiantar as coisas para sua semana. Porque olha, realmente, gente, aqui em casa sou eu que cozinho. E realmente ter que cozinhar todos os dias, em todas as refeições, leva muito tempo. E não é só o tempo de preparar. É o tempo de pensar o que eu vou fazer, de ir comprar, de preparar, de lavar a louça, de arrumar as coisas. Quanto tempo a gente não perde ali? Então, o terceiro ponto é, vamos ser inteligentes e vamos otimizar o nosso tempo. Por que não? Já que você vai ter que cozinhar mesmo, já que você vai lá separar um tempo para ter que fazer todos esses trâmites, planejar, comprar, lavar, preparar, lavar a louça, arrumar as coisas, por que não fazer tudo de uma vez? E já deixar adiantado várias refeições da sua semana. Porque daí no seu dia a dia, no que está corrido, o saudável já vai estar pronto. Você não vai ir lá comprar uma coxinha com Coca-Cola, porque você tem uma marmitinha feita, né? Você não vai chegar em casa comendo o que tem lá mais rápido, um pão com café com leite. Não, você vai comer o seu lanchinho que já foi pensado antes, preparado antes, né? Vai dar o trabalho da preparação? Vai. Mas isso não é trabalho perdido, esse é trabalho otimizado. É um trabalho que você vai ter uma vez para não ter que ter outros trabalhos depois, né? Para já deixar tudo adiantado. Então, ó, fazer marmitinhas da sua comida, ou mesmo que não seja fazer a marmita, que seja só, então, deixar as coisas picadas, adiantadas, preparadas, né? Tem gente que fala, eu não gosto de comida congelada já, que eu prefiro fresca. Então, acelera o processo do fresco, sabe? Já deixa picadinho, já deixa lavado, já deixa, às vezes, até a carne picada, só para você temperar ali na hora e preparar, né? Escolha ali no seu planejamento preparações mais práticas, então, né? Não vai fazer aquele prato mega elaborado que demora 2 horas para fazer. Uma coisa que é ali grelhada, rapidinho tá feito, né? Ou uma coisa que é assada, então o seu trabalho é botar no forno e esperar dar o tempo, enquanto isso você vai fazendo outras coisas. Então, gente, a gente tem que usar a cabeça para otimizar o nosso tempo, né? Para a gente adiantar. Afinal, aquilo é prioridade, né? Cuidar de nós, nosso bem-estar, nossa saúde, ter um peso saudável, viver mais, isso é prioridade. Mas só porque é prioridade, não quer dizer que a gente precisa ficar perdendo todo o nosso tempo da vida. A gente pode otimizar, tá? Então, essa orientação de otimização, cada uma vai fazer de um jeito. Quem gosta de comida congelada, não liga, come comida, faz para congelar. Quem gosta de comida fresca, então adianta para ficar mais rápido e mais prático na hora de fazer.
Quem quer ter o mínimo de trabalho, então se organiza para encomendar algumas marmitas saudáveis que seja, ou para ir a um restaurante por quilo, e aí você pode escolher ali as suas coisas saudáveis também. Gente, a questão é, se a gente botar a cabeça para pensar, a gente tem infinitas possibilidades. Cara, eu vou dar um jeito, entendeu? Emagrecer é importante para mim, ter saúde, meu bem-estar é importante para mim, então eu vou ter que dar um jeito, apesar da minha rotina corrida, né? E aí sim as infinitas possibilidades começam a aparecer. Mas enquanto a gente tá lá com a nossa cabecinha fechada, só pensando no ai, não dá, ai, não consigo, ai, não tenho tempo, ai, ninguém me ajuda, ai, é muita coisa para mim, é muita coisa para minha cabeça, ai, é impossível e tal. Sabe quantas soluções você vai ter? Um total de zero. Um total de zero. Então, quando a gente abre a nossa cabeça e fala, eu vou dar um jeito, isso é prioridade, eu me planejo, aí as ideias para otimizar, para fazer acontecer, começam a pipocar. Começam a pipocar, né? Inclusive, lá no grupo de alunas, né, no emagrecimento dos sonhos e tal, além de eu dar várias dicas sobre isso, elas mesmas te ajudam, sabe? Se ajudam lá a falar, ah, olha só, fiz uma marmita assim, assim, assado. Olha só, eu preparei dessa maneira, né? Eu otimizei meu tempo aqui dessa maneira, isso aqui deu super certo. Olha só, aquela dica que a Jaque deu, aquela orientação para a gente organizar a rotina, foi ótimo, olha só, deu certo e tal. Então, essa é a terceira coisa. Primeiro, prioridade. Segundo, planejamento. Terceiro, otimização do seu tempo. Ah, e só para a gente fechar o terceiro e ir para o quarto e último. Às vezes, gente, otimizar o tempo também significa delegar, né? Por que você tem que ser responsável por tudo, né? Às vezes, você tem aí filhos maiores, filhos adolescentes, que podem ir fazer a compra para você, que podem, então, adiantar algumas coisas na casa para você, né? Que podem assumir responsabilidade. Você pode conversar com o marido, você pode pedir para, sei lá, para sua empregada doméstica fazer isso para você, ou para um funcionário adiantar alguma coisa. Enfim, gente, a questão é, existem inúmeras possibilidades. Basta você pensar, ver quais são as ferramentas que você tem, para ver quais você pode usar, então, a seu favor. Beleza? Quarta e última dica, então, para quem tem a vida corrida, é simplifique. Simplifique. Ó, emagrecer até hoje foi muito complicado, né? Já não é lá essas coisas, já não é a coisa mais fácil desse mundo. Por que além disso, você ainda vai inventar as coisas mais difíceis? Os pratos mais complicados, as estratégias mais mirabolantes, os exercícios mais longos e mais trabalhosos, né? Simplifica. Simplifica. Eu costumo ensinar para as minhas alunas o poder de se fazer perguntas. Quando a gente faz uma pergunta para a gente mesma, gente, é como se a gente estivesse programando o nosso cérebro, ou para o conformismo, ou para a solução. Se a gente se pergunta, ai, o que tem de errado comigo? Nossa, por que as coisas dão errado para mim? Nossa, por que as coisas são tão difíceis? Quando você se faz esse tipo de pergunta, é esse tipo de resposta que o seu cérebro vai buscar. É nisso que ele vai estar focado. Então, ele vai estar procurando, beleza, tem alguma coisa errada comigo. O que é? E ele começa a ficar pensando tudo de errado que tem com você. Aí você fica assim, ai, qual que é o meu problema? Seu cérebro pensa, eu tenho um problema. Qual é? Deixa eu ficar focando, então, em todos os meus problemas. Ai, por que as coisas dão errado para mim? Seu cérebro fica focado em, as coisas dão sempre errado comigo. Vamos ver por que as coisas estão dando errado. Gente, a gente fica ali focado no ruim, no péssimo, no pessimismo, nas coisas não dando certo. Mas quando a gente muda o tipo de pergunta e começa a perguntar, opa, como que eu posso fazer melhor isso?
Como que eu posso simplificar isso? Como que eu posso otimizar isso? Como que eu posso acelerar o meu resultado nisso? Né? Como que eu posso me aperfeiçoar nisso? Olha para onde o seu cérebro começa a olhar. Olha o horizonte que se abre para o seu cérebro. Ele fica focado na solução. Então, como que eu posso fazer isso dar certo? Né? Estratégias mais simples, um jeito mais fácil. Gente, a gente pode aprender a se fazer perguntas e o nosso cérebro vai estar trabalhando a nosso favor. Então, eu quero justamente estimular isso. Simplifique, faça as perguntas para o seu cérebro para ele encontrar soluções e não problemas. Para que ele foque em solucionar, não em choramingar pelo que está dando errado, pelo que não dá para fazer, né? Então, quarto e último, você tem a vida corrida. Você tem muita coisa para fazer. Você tem muitas responsabilidades. Então, simplifica. E não simplifica só a questão do emagrecimento. Simplifica as outras coisas da sua vida também. Sabe, aquele negócio de busca e leva filho, as coisas no seu trabalho, as coisas na sua casa. Como que você pode simplificar? Né? Para que o emagrecimento aconteça para você. Eu costumo falar, o fácil e o difícil, os dois estão no nosso cérebro. A gente vai enxergar aquele que a gente escolher. A gente vai usar aquele que a gente escolher. Se você escolher que vai ser fácil, você vai estar focado em soluções para facilitar. Se você ficar só lá, é difícil, é impossível, é mais disso que você vai enxergar, é mais disso que você vai ver, é mais disso que você vai ter. E aí, o seu emagrecimento, além de não acontecer, você vai passar por um processo ainda sofrido, né? Penoso, que gasta energia, que nunca vai chegar ao que você realmente quer. Tá? Então, para quem tem a rotina corrida e a vida corrida, coloque como prioridade. Seu bem-estar, sua saúde merece prioridade, porque aquilo que é prioridade a gente dá um jeito de fazer. Segunda, planeja. Segunda coisa é planejamento. A gente consegue fazer tudo na vida se a gente se planejar para isso. Terceiro, otimiza. Não faça do jeito mais complicado. Vê tudo que você pode adiantar, o que você pode pedir para alguém te ajudar, ou o jeito mais prático de fazer. E quarto, simplifica a sua vida. Olhe para as possibilidades de deixar mais fácil e não mais difícil.